Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 11º episódio de Como Investir para os Filhos utilizando ETFs acumulativos. Agora eu quero que tenhas noção que são ETFs que têm um risco-retorno muito mais elevado, por isso no curto prazo pode haver aqui algum prejuízo, mas eu acredito que no longo prazo é possível atingir rentabilidades elevadas. Pelo menos o meu objetivo é ter uma rentabilidade mínima anual para longo prazo de 20%, ok? Esse é o meu objetivo mínimo, mas não é por ser o meu objetivo mínimo que realmente irei conseguir. Eu irei fazer o meu melhor para conseguir tal objetivo, mas é claro que é um objetivo ambicioso. No entanto, eu quero partilhar contigo que mesmo que tenha uma rentabilidade inferior a essa, eu consigo atingir o patamar que desejo de ter pelo menos 222 mil com base nos pressupostos que coloquei naquela calculadora do Costefire. Mas já vamos ver isso. Agora, eu vou utilizar a Free porque eu quero ser o legítimo dono destes ETFs com risco-retorno mais elevado e também porque aqui na Free é possível fazer a transferência de valores mobiliários para um parente por herança. Por isso, este mecanismo já está mais facilitado aqui na Free e por isso, caso me aconteça alguma coisa, os meus herdeiros conseguem facilmente reivindicar os meus ativos e passar para eles. Agora, antes de começar, quero só deixar aqui mais uma nota, que é, a minha voz está um pouco diferente porque eu recentemente removi as minhas amígdalas, ok? Costumo um bocadinho a falar, mas eu acho que é possível partilhar contigo o meu estudo. Por isso, vamos lá começar. Neste momento estou com uma rentabilidade, tal como podes ver, de 76,47 mais 46,48, sendo que no portfólio é 1075 mais 1095. Eu já fiz aqui a conta e está aproximadamente 2152. Por isso eu coloquei aqui na calculadora do Costefire, ok? Só para nos dar uma noção de quando é que poderíamos atingir tal objetivo, porque eu utilizo esta calculadora, mas é apenas para saber, com base nestes pressupostos, quando é que poderia parar de investir para que o meu filho conseguisse atingir, quando fosse maior de idade, dinheiro suficiente para adquirir um imóvel, ou pelo menos dar uma boa entrada, ou então fazer face às suas despesas, seja na faculdade ou mesmo a viver sozinho. Pronto, eu não estou a dizer que ele vai viver sozinho aos 18 anos, estou a dizer apenas que existe essa possibilidade. Pronto, agora, eu coloquei aqui 0 anos porque ainda estamos no 11º episódio, por isso no próximo episódio eu já coloco aqui 1 ano, porque é o 12º episódio, não é? 12 meses. Depois aqui o pressuposto da idade de reforma, mas não é a reforma, é quando sim passa a ser maior de idade, que é aos 18 anos. Aqui o gasto anual que poderá ter face às suas despesas são os 10 mil, neste momento, tal como vimos, são 2152. A contribuição mensal é 200, a rentabilidade mínima anual para longo prazo que eu desejo, ou pelo menos que é o meu objetivo, são aqui os 20%. A inflação coloca aqui mais pessimista de 4%, porque atenção, eu poderia não colocar aqui de 4%, entendes? Porque se nós formos ver as projeções económicas do Banco de Portugal, ok, temos que olhar para o índice harmonizado de preços no consumidor, porque isto é relativamente à inflação. Podemos ver que sim, 2023 foi aqui de 5,3%, mas as próximas projeções são 2,6%, 2,0%, 2,0%, ok? Por isso eu acredito que algo mais eficiente que poderíamos colocar para longo prazo aqui na calculadora, que seria mais correto, seria os 2%. Só que eu gosto sempre de ver o cenário mais pessimista. Eu não sei quanto a ti, mas eu gosto de ver os cenários mais pessimistas e por isso coloco aqui 4%. Sendo que a taxa de levantamento segura continua a ser os 4,5%. Por isso, com base nestes pressupostos, significa que quando ele atingir 12 anos de idade, eu posso parar de investir completamente, que aos 18 anos ele terá 222.222 para fazer face às suas despesas, seja para a faculdade, seja para viver sozinho, ou mesmo dar uma boa entrada para um imóvel. Também porque ele pode tirar tudo de uma vez, ou então tirar estes tais 10 mil anualmente e depois fazer face às suas despesas. Mas pronto, eu também recebi um comentário, penso que seja no episódio passado, que não entendia estes valores, estes 222, achava que era irrealista, ou mesmo percentualmente, mas tanto percentualmente como os valores que aqui estão não são de todo irrealistas. Como eu disse, eu vejo o pior cenário. Aqui nos 20%, atenção que nos mercados emergentes é possível, ok, com base nos dados passados, mas é claro que a rentabilidade passada não garante resultados futuros, mas com base nos dados passados, o índice CASE atingiu uma rentabilidade muito, mas muito superior a 20%. E estamos aqui a falar de 200% anualmente em média, ok, analisados nos últimos 20 anos, com base naquilo que eu mostrei no primeiro episódio. Eu também mostrei noutros episódios, mas o primeiro tu consegues ver isso. E atenção que eu estou a falar apenas de um índice, porque se eu falar individualmente de ações que têm uma grande capitalização de mercado agora, então essas atingiram uma rentabilidade ainda superior. Agora, quero partilhar contigo que estes 222 mil não são de todo irrealistas, está bem? Porque ao atingir estes valores, eu acredito que nesta altura, nos 18 anos, se estes pressupostos realmente se concretizarem, então, se não contabilizarmos obviamente a inflação, acredito que o valor que terei será assim próximo dos 400 mil. E estamos a falar apenas em 18 anos.
Por isso, com base nestes pressupostos, é claro que é difícil atingir tal rentabilidade, mas mesmo que não seja 20% e seja, por exemplo, 15,5%, é possível atingir próximo dos 222 mil que tínhamos visto anteriormente, ok? Só que aqui não estamos a ter um fator muito importante, que é a inflação. Aqui no passado, estamos a ter em conta a inflação e também estamos a ter em conta que paramos de investir aqui aos 12 anos. Pronto, eu só queria que tivesse esta noção que não é de todo irrealista e que também eu tento prever o pior cenário porque eu não gosto de ser otimista. E para além disso, mesmo que tenha uma rentabilidade inferior a 20%, vai continuar a ser elevada. Desde que seja próxima dos 15%, para mim já é muito bom. Agora, não é a mínima que eu espero atingir, está bem? Mas pronto, vamos passar então ao estudo de hoje que eu quero partilhar contigo e também partilhar contigo o meu investimento. Assim sendo, vou ver quanto lucro tenho atualmente. Aqui podemos ver que são cerca de 73 dólares, mais aqui diz 44, mas quando eu coloquei era menos, por isso eu converti aqui 31. Entretanto já valorizou, por isso tenho que aqui mudar. Aqui está 44 aproximadamente, por isso vou colocar aqui 44, aqui em cima, que dá 47, por isso é só fazer aqui um cálculo rápido de 47,83 aproximadamente, mais estes 74, por isso dá aqui 121,83 e é isso que eu vou colocar aqui na calculadora para já, tá bem? Eu quero ver qual é que é o ritmo que estamos a ter atualmente, por isso eu vou por aqui pressuposto que se investe 200 neste mês, é claro que vou mudar isto depois no final do episódio. E a rentabilidade que estou a ter atualmente é 121,83, por isso mudar aqui para 128,83 e significa que estou a ir com um ritmo de 12,83%. Por isso, face à queda que o mercado teve, acredito que esta rentabilidade analisada, que mostra a que ritmo estamos a ir, não é má de todo, mas pronto, ainda é longe do objetivo mínimo que ambiciono, que são os tais 20% anualizados, mas é claro que temos ainda muito tempo até lá chegar. Agora está estes 12,83% e também descemos aqui, principalmente devido a algumas ações que caíram. Se nós formos ver, ok, houve aqui uma queda por parte do S&P 500, mas na Euronext, ok, que também houve aqui uma queda, desceu para a zona 3. Só que agora já está a subir novamente e por isso é que mostra mais um pouco de lucro que eu já atualizei. Mas agora está, pronto, entre a zona 3 e a zona 2, o que provavelmente pode indicar que existem ações que estejam talvez subvalorizadas. E é essas que eu quero ter maior atenção. Mas pronto, eu já vou ver essas ações. Agora vamos passar aqui ao Patreon porque eu quero ver as vossas sugestões. Por isso vocês fizeram aqui esta sugestão, a CAUT, com este ICIN, e também fizeram esta sugestão que é HTWO. Por isso eu vi estas duas. Esta de todos está fora de questão de adquirir. A CAUT, ok, a primeira que foi sugerida, que tem um fund size que está praticamente nulo. Também tem um Total Expense Ratio de 0,68%, que eu acredito que seja até bastante elevado. E também podemos ver que tem estado maioritariamente em prejuízo. Ok, eu vou mudar aqui para euros, só para termos uma maior noção, mas sim, no último ano tem estado maioritariamente em prejuízo. Se vimos os máximos também tem tido aqui uma queda de 44,43%, um ETF demasiado arriscado, pelo menos até para este portfólio, está bem, ainda por cima tendo em conta que estamos dentro do S&P 500 na zona 1, por isso se estivéssemos talvez na zona 3, poderíamos olhar para ETFs mais arriscados, mas mesmo dentro dos muito arriscados, eu acho que este nunca seria incluído. Pronto, passamos ao próximo ETF que foi sugerido. Este é relacionado com hidrogênio. Eu não tenciono para já adquirir um ETF relacionado com hidrogênio. Acho que agora penso que para mim, para o meu portfólio, não seja ainda o momento. Tem aqui um fund size médio, por isso ainda nem sequer é elevado. Tem apenas 26 empresas e tem um Total Expense Ratio relativamente elevado. Ok, não é muito elevado, mas é um pouco, 0,49%. É acumulativo e se virmos as principais empresas, só o top 10, tal como podes ver aqui, tem um peso de 56,50%. Por isso, se tu fizeres um estudo, principalmente só nestas 10 empresas, já é o suficiente para ter uma noção qual poderá ser o desempenho médio deste ETF. Ok? Mas pronto, sendo totalmente honesto, eu não acredito que estas empresas façam sentido para o meu portfólio neste momento. Podes ver que está muito bem diversificado, apenas tem uma exposição de 27% aos Estados Unidos, ok? E tem bastante às restantes. Eu que fiz aqui para expandir e ver mais e dá para ver que está até bastante diversificado. Se formos ver aqui dentro dos setores, não inclui os setores que eu mais gosto, que é aqui dentro da tecnologia. Por isso, normalmente gosto que a tecnologia seja o setor que tenha maior exposição, e não é o caso, apenas tem 5%. Por isso, o que vou fazer é saltar este ETF e nem sequer colocar na lista, porque apesar de agradecer pela tua sugestão, para o meu portfólio e para o meu perfil de investidor não faz sentido adquirir nem agora nem no futuro, porque eu acho que tenho lá na lista até ETFs de hidrogênio que acredito serem superiores a este.
Para além que, se virmos o espaço temporal máximo, ok, clicar aqui em máximo, podemos ver que tem tido um prejuízo de 55,75%. É claro que pode eventualmente recuperar, se houver, por exemplo, um boom nas empresas relacionadas com hidrogênio e também energias sustentáveis, mas para já, na minha opinião, para o meu perfil e para o meu portfólio não faz sentido. Assim sendo, eu estive a ver aqui empresas dentro dos semicondutores porque tiveram uma grande queda recentemente. Aliás, tu podes ver que a ARM teve uma queda de 8%, a AMD teve uma queda de 3%, a Nvidia uma queda de quase 5%, Broadcom uma queda de 4% aproximadamente, a AMD 3% e por aí fora. A Micron também uma queda de 4% e tal, por isso, tal como podes ver, eu acredito que existem algumas empresas dentro dos semicondutores que possam ter aqui algum potencial. E uma que se destacou dentro de todas estas que eu vi, porque eu estive a ver todas estas, foi aqui a ASML. A ASML já está muito abaixo do SMA, tem estado continuamente em queda, atenção que ainda pode cair mais, mas acredito que vale a pena ao menos ver esta ação. Está bem, podemos colocar na watchlist. Temos aqui um sinal do Super RSI que agora pode ser uma altura para comprar, pelo menos eles dizem que está demasiado vendido. Temos vários sinais negativos do FM System que pode continuar a cair. O Simple Moving Average com inputs de curto prazo mostra que ainda poderá cair mais. Para médio prazo, com base no Exponential Moving Average, também pode continuar a cair e por isso ainda não vimos um nível de suporte, ou seja, ainda não encontramos um suporte que mostre significativamente que poderá começar a subir a partir daqui, ok? Por isso tem atenção a isto, tem cuidado. Eu acredito nesta empresa, mas para médio e longo prazo. No curto prazo ainda pode cair mais. Depois eu estive a ver ETFs que incluam a ASML e este é um deles que tem cerca de 30%, aliás 32% aproximadamente da ASML, está bem? Aliás, este aqui eu já tenho no meu portfólio que é a ACIT e tal como podes ver devido a esta queda da ASML também afetou o portfólio e está a ter um impacto negativo de 16,76%. Ou seja, eu só não estou próximo nesta conta que está em ETFs em euros próximo dos 100, porquê? Por causa que está a haver aqui uma moça de cerca de 34, 35 euros, ok? Porquê? Porque a ASML teve aqui uma queda, ou seja, continua a cair e fez com que arrastasse um bocado esta conta, ok? Por isso o portfólio dos ETFs para os filhos para o Patreon teve aqui esta queda também devido à ASML, mas não é por ter tido esta queda que seja algo mau, porque eu estou a investir para longo prazo, eu até gosto quando as empresas que vejo potencial têm esta queda, porque assim eu reforço e aqui este ETF até poderia ser bom para eu reforçar. Eu só não reforço neste episódio, eu vou partilhar contigo o porquê de não reforçar já, porque se eventualmente a ASML continuar a cair e eu já tenho uma posição, agora tendo duas, ok, no valor de 200, faria com que arrastasse mais o portfólio para baixo, por isso seria mais arriscado. Por isso eu gostaria de aguardar algum tempo, ver qual é que poderia ser se calhar a altura ideal para o meu caso, ou seja, para o meu perfil e que se sentiria mais confortável adquirir aquele ETF, porque tem aqui uma grande exposição à ASML e acredito que no curto prazo ainda possa cair mais um pouco. Está bem, por isso para o Patreon, ok, nestas contas que já tem uma posição não, tem, aliás, tem várias posições, só que pronto, é arredondadamente os $200, por isso tem 24 posições da mesma, para eu reforçar novamente estas 25, 26 posições que seria agora, seria mais de uma altura em que eu encontrasse um suporte para a ASML e assim sentiria mais confortável e depois acreditaria que se entretanto subisse a partir daí, então o portfólio poderia valorizar muito mais. Por isso faz o teu próprio estudo, entende se este ETF faz sentido para ti ou não, tem um Total Expense Ratio de 0,18%, é acumulativo, tem um fund size médio, por isso não fund size muito elevado, isto é um aspecto negativo, e tem 18 empresas. Depois formos aqui abaixo, tem uma volatilidade de quase 23%, mas formos aqui abaixo podemos ver que é exposição praticamente só à Europa, ok? Por isso aproveitar o facto de que estamos praticamente na zona 3, deixa-me só voltar aqui atrás, estamos aqui na zona 3 praticamente no índice europeu, pelo menos com base nas 100 empresas com maior capitalização de mercado, também Euronext 100, é com base nesse índice que eu estou aqui a ver. Por isso, este ETF até acredito que possa ser uma boa escolha para o meu perfil, mas vou aguardar um pouco mais, está bem? Estas são as principais 10 empresas que constituem este ETF, e se tu fizeres um estudo só nestas empresas, já estás praticamente a fazer um estudo de todo o ETF, porque só estas 10 empresas já constituem 88% deste ETF, ok? Por isso é um peso muito elevado. E tal como podes ver, a exposição aqui à tecnologia é de 99%. Por isso até é bastante. Mas, mesmo não adquirindo este ETF, eu quero partilhar contigo o estado atual da ASML, ok? Porque se eu estou a ver aqui algum potencial na ASML,
é porque tenho aqui algumas métricas que me indicam que realmente pode valorizar no longo prazo. É claro que aqui no Seeking Alpha temos vários rácios que mostram que pode estar sobrevalorizado, ou seja, temos principalmente o Enterprise Value to Sales, Enterprise Value to EBITDA e Price to Sales, que mostram que poderá estar sobrevalorizado, mas em termos de Price to Earnings Ratio e mesmo em termos de PEG e de Enterprise Value to EBIT até está razoável, está bem? Por isso eu quero que tenhas essa atenção, que apesar de ser uma growth stock, a meu ver, ela poderá ainda estar um bocado sobrevalorizada. Por isso é que também tenciono aguardar, mas se virmos outras fontes, conseguimos ver que, segundo o Core Focus, mostram que a mesma está subvalorizada, para além de darem aqui um score de 99 em 100, ou seja, de saúde financeira dizem que está um 8 em 10, o quão lucrativo é a mesma de 10 em 10, momento de 7 em 10, o valor que dão de 10 em 10 e de crescimento 10 em 10. Agora, se vimos o quão está subvalorizada, conseguimos ver que dizem que está 18,93%, por isso isto não é nada mau. Isto é pelo menos com base aqui no Guru Focus, porque se vimos com base no Finbox, podemos ver que utilizando o DCF Gordon Growth Exit nos últimos 5 anos mostra uma possível valorização de 7%, mas se olharmos para os multiples já começa a diminuir, ou seja, aqui com base no Enterprise Value to Revenue uma possível valorização de 4,6%, com base no Enterprise Value to EBIT de 6,3% e se olharmos com base no Price to Earnings Ratio uma possível valorização de 6,8%. Por isso está muito próximo do break-even. Em termos do Finbox, eu não gostei muito do possível upside, mas também temos que ver outras fontes. É claro que o Simple Wall Street exagera sempre um pouco, mas aqui diz que está subvalorizado por 35,20%, ok? A possível valorização ainda é superior a esta. Agora, se virmos o crescimento, podemos ver que em termos de projeções anuais do crescimento dos seus earnings está tanto superior à indústria como ao do mercado. E se virmos em termos de projeções anuais do crescimento dos seus rendimentos, está superior à indústria e ao do mercado. Por isso, nós não vemos muitas empresas que conseguem superar a indústria e o mercado. E o facto da SML conseguir é de facto um aspecto positivo no seu crescimento. Depois, na saúde financeira, até conseguimos ver que está muito bem com base nestes dados, ou seja, temos ativos correntes superiores aos passivos correntes, ativos não correntes superiores aos passivos não correntes, e se olharmos para o debt to equity, ok, neste momento é apenas de 29,1%, que na minha opinião até é bastante bom. Agora, para além disso, conseguimos ver esta tendência que os capitais próprios têm estado a aumentar e eles não precisam de muita alavancagem, ou seja, até estão a diminuir o seu endividamento ligeiramente, o que para mim é um aspecto positivo. Mas qual é o aspecto negativo? É que eu estou a ver aqui bastantes vendas por parte dos insiders. Talvez isto também seja parte da razão da mesma estar a cair. Mas pronto, isto poderá ser um aspecto negativo porque se eles estão a vender pode significar aqui qualquer coisa. Ainda por cima nós conseguimos ver aqui quais são os cargos das pessoas que estão a vender. Conseguimos ver que alguém da Management Board vendeu as suas posições e estamos a falar de um executivo VP. Aqui também é, mas aqui já estamos a falar do Chief Financial Officer, ok? O CFO, o que, pronto, na minha opinião, é um aspecto negativo, mas se olharmos para baixo até agrava mais. Porquê? Porque no início deste ano vendeu o CEO. É claro que pode simplesmente precisar do capital para fazer um investimento, sei lá, imobiliário, seja o que for, mas o facto de estar a vender as suas ações não dá assim tanta tranquilidade aos investidores como nós gostaríamos. Por isso estamos aqui a falar do CFO Roger e depois aqui o Chief Operating Officer. Por isso estamos a falar das cabeças das posições mais importantes de uma empresa que estão aqui a vender posições não muito significativas, mas pronto, ainda é algum capital. E acaba por ser estranho como todos decidiram vender a mesma quantidade, não é? Por isso, obviamente que combinaram entre eles, entre a Management Board, ok? Segundo eles fazia sentido. Isto é aceitável se não tiverem a cobrir algo que poderá acontecer no futuro e por isso estão a ser com mais antecedência. Mas também para terem vendido apenas esta quantidade não estou muito preocupado. Pronto, depois aqui no Stock Rover mostra que tem uma margem de segurança de 27%, ok? Sendo o Value Score de 63, isto gostaríamos de ver um número superior. Depois no crescimento temos 94, na qualidade 83, sentimento 56 e se virmos na base da classificação de analistas temos aqui um Strong Buy, ok? É mais um Strong Buy do que propriamente um buy, por isso no overall até está bastante positivo. No Alpha Spread o que é que mostra? Mostra que no cenário base está subvalorizado por 14%, no melhor cenário está subvalorizado por 36% e no pior cenário está subvalorizado por 14%. Deixa-me só ver aqui uma coisa muito rapidamente aqui com a SML, pois neste momento a mesma está a custar 679, ok? Por isso comprar uma posição da SML, pronto, porque na Frame 24 apenas podes comprar ações inteiras, por isso não é assim tão fácil para bolsos mais pequenos. Por isso uma ação 679
aliás 680 até é bastante significativo. Depois no Market Beat diz que existe um possível upside de 43,34%, sendo que com base na classificação de 14 analistas, 3 recomendam manter e 11 comprar. Por isso aqui no overall, ou seja, na classificação geral, mostra uma compra moderada. Portanto, eu acho que a SML é bastante interessante. Este ETF acho que é indicado para o meu perfil, mas não vou investir para já. Mas tu poderás estudar e entender se é ou não indicado para o teu perfil. E aqui no Phenomenal mostra um retorno anualizado esperado para os próximos 10 anos de 15,31%. Estamos a falar anualizado, por isso nos próximos 10 anos esperam num cenário otimista que este ETF valorize cerca de 153% aproximadamente. Num cenário base estamos aqui a ver 112% aproximadamente nos próximos 10 anos. Atenção que eu agora não estou a falar em anualizado, estou a falar sim nos próximos 10 anos. E num cenário pessimista cerca de 70% nos próximos 10 anos. Mais uma vez, não é anualizado. Portanto, conseguimos ver uma grande discrepância entre o cenário otimista e o cenário pessimista. Isto porquê? Porque é um ETF com risco de retorno mais elevado e que também tem uma volatilidade superior ao normal. Por isso é normal que estas projeções anualizadas para os próximos 10 anos sejam tão diferentes entre o cenário otimista e o cenário pessimista, com base nos pressupostos que utilizaram. Pronto, eles têm aqui tudo, ok, o Capital Market Assumptions, por isso é só uma questão de ver se faz sentido para ti ou não. Agora, eu vou então passar já à minha aquisição, quer dizer, vou aos poucos passando a ela. Por isso eu estive a ver outras ações que tiveram aqui uma queda e uma delas foi a AMD, que até neste momento encontra-se abaixo do SMMA. Ok? Por isso eu estive a ver aqui alguns ETFs que incluíam a AMD, que é uma empresa que para o meu perfil faz sentido também ter no portfólio, e reparei que este ETF, de veículos elétricos e tecnologia de condução, realmente tem, deixa-me cá ver quanta porcentagem da AMD, tem aqui 4,18% da AMD. Ok? Por isso tem um total expense ratio de 0,40%, um fund size médio, tem 88 empresas, e de facto eu já tenho este ETF no meu portfólio, tal como podemos ver aqui. Por isso, deixa-me lá ver, é aqui o ECAR, por isso está a ter um prejuízo de 6,57%. Mas será que agora é a melhor altura para reforçar este ETF? Poderá não ser. Ok, temos aqui uma subida por parte da Tesla, aqui outras ações que não estão, na minha opinião, no valor correto, ou pelo menos no intervalo de valores que eu considero que seja indicado comprar. Por isso podemos estar a apanhar a AMD, mas muitas destas ações podem não fazer tanto sentido. Uma coisa é certa, é um ETF que eu acredito que está bem diversificado entre vários países, mas em termos de setores não está assim tão bem diversificado. É claro que tem maior porcentagem à tecnologia, ok, que é isso que eu quero, e nem sequer me importava que tivesse 100%, mas a outra metade é praticamente para bens não necessários, ok? Por isso tens que colocar na balança se compensa para ti ou não. Neste momento, para mim, ainda não faz sentido reforçar o mesmo. Por isso estive a ver aqui outros, também dentro do gaming e esports, que eu acredito que também possa fazer parte do futuro, ok? Por isso eu acredito que este ETF também seja futurístico, não tanto como outros que já adquiri, mas acredito que também possa ser. Tem um total expense ratio de 0,55%, um fund size médio, 25 empresas, tem também a AMD dentro da sua composição, aliás, tal como podes ver, a AMD aqui até tem uma porcentagem superior de 6,87%, e depois tem outras como a Roblox, Nintendo, Electronic Arts, Tencent e outras que podem talvez fazer sentido para o teu portfólio, mas também não será esta que vou adquirir. Por isso eu estive a ver esta dentro dos semicondutores, que é mais específica nos Estados Unidos, por isso tem um fund size muito grande, tem aqui 25 empresas apenas, um total expense ratio de 0,35%. Estamos aqui mais abaixo, conseguimos ver qual é a principal constituição, tá bem? Por isso só o top 10 compõe 75% deste ETF e até teve um desempenho muito bom, ok? Eu já tenho a mesma, mas também não será esta que irei adquirir, por isso aquela que vou adquirir, assim deixando de rodeios, mas também queria-te apresentar outras alternativas e possibilidades, mas aquela que vou adquirir é exatamente esta, ou seja, também dentro dos semicondutores, mas mais para o global, ok? Por isso também tem um fund size grande, em vez de ter 25 empresas, exato, antes de ter 25 empresas aqui como esta, tem 276, ok? Por isso é que incluíram aqui a parte mais global. Tem um total expense ratio 0,35%, acumulativo, full replication, pronto. Depois fomos aqui mais abaixo, conseguimos ver que até é bastante volátil e até tem uma exposição menor aos Estados Unidos, ou seja, enquanto este tem uma exposição de 77,22% aos Estados Unidos, este aqui a menor é de 62,34%, depois 14, cerca de 15% a Taiwan, Netherlands, Japão, por aí fora. Tem AMD 6,43%, mas tem também 7,59% a SML. Por isso a SML que teve aquela queda toda, também temos a apanhar uma boa percentagem da mesma. E em vez de ter um peso de 75% no top 10, tem um peso de 60% aproximadamente.
para o top 10, tá bem? Portanto, ao adquirir esta, acredito que estamos a ampliar um bocadinho mais a nossa visão e não estar tão focados apenas no top 10 destes semicondutores. De qualquer modo, este vai ser a minha aquisição. Não teve um mau desempenho no último ano, mas em 2022 tive aqui um prejuízo de 26,76%. Está bem? Só para o teu conhecimento, que é um ETF recente, quase 100% à tecnologia, tal como podes ver, e é isso que eu procuro também dentro dos ETFs futurísticos, e eu vou fazer esta aquisição. Por isso vou copiar aqui o ensino, e antes de fazer aqui a compra, quero apenas partilhar contigo que a Freedom 24 estendeu a sua campanha, ou seja, é possível ganhar até 20 ações dependendo do montante que depositamos, mas podemos ver que agora é válido até 31 de dezembro, ou seja, até o final do ano. Atenção que isto é apenas válido para contas que foram criadas entre 1 de agosto e 31 de dezembro, ou seja, até o final do ano. E agora, muito bem, eu vou adquirir, por isso eu já copiei o ensino, só quero ver qual é a conta que estou neste momento, por isso estou na 70, é a conta em euros, por isso eu quero ver se isto é em euros ou em dólares. Aqui está, é SEC, ou seja, CEC0.EU, este é o ticker do ETF. Podemos ver que tem tido uma boa valorização no último ano, nos últimos 6 meses e tudo mais. Deixa-me cá ver, mas aqui a moeda é em euro, muito bem, então estamos no sítio certo, boa. Exato, ainda nem sequer foi adquirido nesta conta. Pronto, vou abrir aqui uma sessão segura, pronto, está feito. Agora coloco aqui o ensino outra vez, aqui está. Vou adquirir cerca de, deixa-me lá ver, são aqui aproximadamente 200 euros, por isso estamos a falar, pronto, cerca de 30 posições deste ETF. Ok, colocar a ordem de compra, o valor de mercado e confirmar compra. Pronto, está feito. Aqui está, deixa-me cá ver. Pronto, começamos com um prejuízo inicial de 27 cêntimos, que é 0,13%, que é totalmente aceitável. E agora uma questão de manter para longo prazo, pelo menos esse é o meu objetivo. Portanto, o mercado está aberto, está a oscilar e não precisamos estar atentamente a acompanhar. Eu quero-te mostrar aqui em transações, se nós olharmos para o montante está a 203,64, por isso eu tenho que vir aqui ao meu fecheiro, está bem? E colocar 203,64. Tu também tens acesso a este fecheiro, está bem? Está na publicação do Patreon e podes fazer download e colocar para o teu caso. Pronto, só para ficar tudo correto e sim, as coisas ficam todas bem feitas. Por isso eu espero que este vídeo tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.